É uma alegria retornar a Jundiaí para participar deste primeiro colóquio internacional de Direito Processual, evento organizado conjuntamente pela Associação Brasileira de Direito Processual e pelo Instituto Pan-Americano de Direito Processal. A coordenação científica, como já foi dito aqui, coube ao meu amigo e irmão, professor Glauco Gumerato Ramos, a quem agradeço imensamente o convite que me formulou. Pois bem, no tempo que me foi concedido, nestes 20 minutos, que começo a marcar a partir de agora, eu pretendo me dedicar a responder a seguinte indagação. Será que são constitucionais as regras previstas no CPC brasileiro de 2015, no nosso Código de Processo Civil, publicado no ano 2015, que autorizam a concessão inaudita altera parte, portanto sem contraditório, das chamadas tutelas da evidência? Esta é a pergunta central da exposição. É preciso dizer, antes de mais nada, que o nosso legislador trata ali em uma das partes, um dos livros do Código de Processo Civil, do que ele denomina de tutela provisória. Tutela provisória para o legislador brasileiro é o gênero. E temos espécies de tutelas provisórias. Temos as tutelas provisórias de urgência e temos as tutelas provisórias da evidência. O nome é muito ruim, para não dizer péssimo. Na verdade, este nome apenas demonstra que o nosso legislador cometeu um deslize de base. Ele tratou de duas espécies de tutelas de naturezas diferentes, como se apresentassem a mesmíssima natureza. Ou, para ser mais específico, ele desconsiderou a diferença que existe entre o que é temporário e o que é provisório. Para introduzir, pensemos primeiramente nas regras que autorizam o deferimento inaudita altera parte, sem contraditório, das tutelas de urgência. Logo mais chegaremos nas tutelas da evidência. Mas será que essas regras que autorizam o julgador a deferir liminarmente tutelas de urgência são constitucionais? De acordo com a nossa doutrina amplamente majoritária, sim. Essas regras estão de acordo com a nossa ordem constitucional vigente. E para entender o argumento da doutrina e também o próprio raciocínio do legislador, é preciso, antes de mais nada, fazer uma leitura dos requisitos que autorizam a concessão liminar das tutelas de urgência. Estão lá no CPC 2015 e são dois. Primeiro, a probabilidade do direito. Segundo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alguns preferem tratar esses dois requisitos a partir das conhecidíssimas expressões periculum in mora e fumus boniuris. Fumus boniuris e periculum in mora. Bem, qual a pista que nós podemos extrair da leitura desses dois requisitos que autorizam a concessão liminar das tutelas de urgência? A pista é a de que se trata de uma situação excepcional. Uma situação excepcional porque marcada pela urgência, uma situação emergencial. E como se trata de uma situação excepcional, o nosso doutrinador e também o legislador entenderam que o caminho a ser seguido, o caminho procedimental a ser seguido deve ser outro, que não aquele seguido na normalidade dos casos. Para entender melhor isso, é preciso perceber que no contexto das tutelas de urgência, o que existe é um embate, um conflito entre direitos fundamentais processuais. De um lado, temos o direito fundamental ao acesso à justiça. De outro lado, temos o direito fundamental ao contraditório. Estão em embate, estão em conflito. E o legislador percebeu logo que nesses casos marcados pela urgência, ele precisava agir, sob pena de o próprio direito material alegado e perseguido em juízo perecer. Há um risco de perecimento, de evaporação do direito que se postula em juízo.
Então, o que fez o legislador? Ele, amparado no princípio da proporcionalidade, atenção, princípio da proporcionalidade, visto aqui em sua concepção contramajoritária, com a função de preservar a substancialidade dos direitos fundamentais. Proporcionalidade encarado como proibição de proteção deficiente e proibição de excesso. Então, com base neste princípio da proporcionalidade, o nosso legislador entendeu por bem que era necessário, nessas circunstâncias marcadas pela urgência, dar certa preponderância ao acesso à justiça, até como forma de tutelar, até como forma de proteger o direito material alegado e discutido em juízo. O que fez o nosso legislador, então, foi utilizar da chamada técnica do contraditório diferido. O núcleo duro do contraditório permanece, mas no início, no limiar do processo, sempre que o juiz se deparar com um pedido fundado na urgência, ele deve, antes de oportunizar o contraditório para o réu, ele deve examinar este pedido, deve exercer a sua cognição sobre esse pedido, deferindo ou indeferindo o pedido, e só depois ele deve oportunizar o contraditório para o réu. Neste momento, o réu apresentará a sua contestação e poderá, inclusive, impugnar a decisão que eventualmente concedeu liminarmente a tutela de urgência, mediante um recurso cabível, que é o agravo de instrumento. Mas percebam que é diferente quando paramos para pensar nas chamadas tutelas da evidência, ou mais especificamente nas regras que autorizam a concessão liminar inaudita altera parte sem contraditório das tutelas da evidência.